Fala pessoal, Medina falando em mais um vídeo aqui sobre o novo SGA. Última aula nós aprendemos a atualizar a versão para 2.2, tão esperada, né? Nós já temos aqui uma alteração de layout, que ficou interessante, né? Nós mantivemos aqui o banco de dados, ó, perceba aqui o nome que eu alterei ali da unidade, né? Resolvemos o problema aqui também da API e do webhooks, para você integrar com sistemas externos. Só que agora a gente vai focar um pouco nas novidades, certo? Então nesse primeiro menu aqui, sistemas, o restante a gente já conhece, né? Sistemas, nós temos aqui a parte da aparência, que eu posso estar mudando o tema, posso estar mudando aqui a cor da barra de navegação, posso estar subindo aqui, ó, a logo, né, de navegação daqui e a logo do login, só que eu não altero aqui a parte do ícone do navegador, tá? Então por isso que eu gosto de mapear, porque eu posso subir o arquivo lá depois e ele vai aparecer aqui, tá bom? Então nessa parte nós temos a parte de customizar, temos a parte aqui de configuração, não sei que eu deixo padrão, mas para a gente entender, por exemplo, prioridade, data de chegada vai ser ascendente, peso de serviço usuário ascendente, peso de prioridade descendente, peso de serviço unidade descendente, data de chegada ascendente, tá? Então eu vou deixar padrão porque é a forma que nós já trabalhamos nessas questões, mas você pode mexer nessa ordenação da fila, tá? Então aí se você souber o que está fazendo, beleza, tá bom? O mais interessante aqui para nós hoje, quer dizer, tudo interessante, né? Essa parte do comportamento. Por exemplo, vamos começar por aqui. Intercalar prioridade normal. Ou seja, eu posso agora falar para o novo SGA que eu quero que, por exemplo, vou marcar aqui por unidade, não por usuário. Tá? Aí você escolhe se quer fazer sem intercalar por um usuário ou, enfim, por toda unidade, né? Vou deixar por toda unidade. Que a cada duas senhas prioritárias, ele intercale uma senha normal, certo? Então eu tenho que marcar aqui, falar se é por unidade ou não, e botar, não, eu quero, por exemplo, 3, chame 3 prioridades e depois intercala com a normal. Então você escolhe esse aqui, esse aqui é muito interessante, tá? Outra parte interessante, permitir chamar atendimento por serviço. Então se eu tenho vários serviços, eu posso chamar o cara pelo determinado serviço, não fica mais todo mundo na mesma fila. E também permitir chamar atendimento fora de ordem. Então eu posso chamar uma senha totalmente aleatória naquela trípode de senha que tem ali, um determinado número, uma determinada senha. Então isso é muito interessante para quem faz tipo retorno, esse tipo de coisa, ajuda bastante, tá? Então muito bem, vou salvar aqui. Vou alterar um pouquinho a questão da aparência, ó, por exemplo, o tema. Você pode escolher vários temas, ó. Ele vai mudando a cor, ó. Se a gente voltar no começo, ó, ele vai mudando tudo aqui, tá? Eu gosto de deixar mais escuro. Tá? Deixa esse cara aqui, ó. Deixa escuro assim. E a barra de navegação eu gosto também de deixar dark. Pronto. Aí eu venho aqui e escolho a logo da barra de navegação. Eu já tenho aqui salvo, né? Essa mais clara. E a de login também já tenho aqui salvo, né? Enfim, aí vocês já estão craque nisso. É a mesma coisa que a gente viu nas outras aulas, tá? Ó, já apareceu aqui para mim. Então já está o tema escuro. Da forma que eu gosto. Com a logo aqui em cima. Vou sair aqui, ó. A logo também está aparecendo aqui. Então o tema também mudou aqui na parte inicial, né? Dessa forma nós já customizamos, nós já aprendemos aqui como mudar o tema, enfim, e a questão aqui dessas opções que tão importantes, tão esperadas e desejadas por nós, né? Outra novidade é que quando você cria uma API, ó, vou criar aqui, vou botar um nome, ó, ele diminuiu o tamanho do cliente ID. Antigamente, na outra versão era bem maior, então agora é menor, tá? Se eu tivesse criado aqui as outras APIs na versão anterior, estaria aqui, mas eu recomendo que você remova e faça de novo, faça a conexão com seus painéis aí do zero para garantir, tá bom? Então agora, se caso o seu banco de dados já tenha todo ele configurado, a questão de, enfim, toda aquela parte de configuração que a gente fez nas aulas passadas, beleza. No meu caso, como eu fiz o zero, eu preciso configurar, ó, porque se eu for aqui em triagem, ó, eu não tenho nada. Então é aquele negócio todo, eu tenho que ir lá em configurações, eu tenho que adicionar o serviço, então eu não tenho serviço, então vamos lá, unidade eu já configurei, departamento eu não quero configurar agora, serviço, vamos configurar um serviço, vou botar aqui saúde, por exemplo, botar um ponto, vou botar aqui um peso 0, e vou botar salvar, vou voltar, vou colocar outro serviço aqui, botar um geral, beleza, peso 0, salvar, muito bem, tenho 2 serviços, perfis, eu não vou criar usuário agora, vou deixar 100 por enquanto. Prioridade nós já temos, locais nós já temos, ok.
Eu vou aqui em configurações, vou aqui no mais, quero habilitar o serviço saúde e geral, vou adicionar, clico aqui para habilitar, mudo a sigla, por exemplo, de geral para G, se eu quiser, saúde para S, feito. Aqui entre áreas, caso eu queira mudar aqui a questão da impressão, né, do cabeçalho e rodapé, tá bom? Atendimento, então, agora aparece dessa forma. Qual usuário que eu quero mexer? Administrador. Então, todos os usuários que eu criar, eles irão aparecer aqui. Então, o administrador, aqui no caso que eu estou logado, qual que é o local dele? Eu já escolho aqui a mesa que eu quero, por exemplo, mesa 1. Tipo de atendimento, todos. Esse aqui não mudou. E agora, qual o serviço que ele vai atender? Geral e saúde. Aí eu coloco o serviço que eu quero que esse usuário atenda, tá? Estou colocando aqui os que eu criei, mas é com você, tá bom? Voltando lá, eu já configurei. Se eu for agora aqui em triagem, ó, já aparece para mim aqui geral e saúde. Mas eu não quero que apareça saúde aqui para mim. Eu quero habilitar o serviço, porém eu quero gerar a senha somente do geral. Então eu venho aqui em configurações, ó, e tiro saúde, certo? E habilita impressão ou não. Vou deixar sem habilitar para não ficar pulando na tela. Muito bem, então deixei aqui só geral, ok? Vou criar aqui um documento em um nome fictício, normal. Vou gerar outras aqui sem nome. E vou gerar aqui prioridade, tá? Prioridade. Ó, gerei 4 prioridades, certo? Se eu vir aqui em atendimento, vou colocar alguma cor aqui nas prioridades. Normal. Vou botar aqui branco, salvar. E vou botar aqui prioridade vermelho, salvar. Muito bem, vamos voltar lá. Atendimento, agora sim. Nós temos aqui prioridade, ó, as 4 prioridades que eu criei e mais as normais, né? Estão em branco. Ah, mas você não falou que ele iria alternar? Sim, ele vai alternar, mas isso vai acontecer conforme você vai chamando, tá? Então eu posso agora, por exemplo, se eu habilitar aqui o serviço saúde, tá? Vou até habilitar aqui para a gente ter isso com referência, né? Vou habilitar aqui. E agora eu vou criar aqui uma senha de saúde também para aparecer ali, né? Vou lá, atendimento. Muito bem. Então tem aqui geral e tem aqui saúde, certo? Então saúde criei aqui umas normais e geral tem aqui algumas prioridades, tá? Se eu apertar aqui, ele vai chamar nessa parte. Então ele vai misturar aqui tanto saúde como geral. Eu posso vir aqui chamar somente as senhas do serviço geral ou eu posso chamar somente as senhas de saúde. Então isso é bem interessante, dependendo da mesa, o guichê que estiver atendendo, sim, cada um pode chamar a tua senha de forma separada, ou posso criar aqui um serviço, por exemplo, de retorno, e a pessoa ela foi, deixou um documento, mas faltava buscar o documento e ela tem que voltar. Então para não começar o atendimento do zero com outro atendente, eu posso criar uma senha depois lá para retorno e aparecer aqui a pessoa chamar, né, esse fulano, por exemplo. Se eu clicar aqui, ó, eu vou ver o nome da pessoa, né, documento dela, tá? Então é esse cara que eu quero chamar, esse cara da saúde aqui. Eu venho e clico aqui, ó, chamo ele. Então eu clicando em cima da senha, eu posso chamar ela de forma separada. Se eu clicar aqui, vai chamar todo mundo junto. Se eu clicar aqui, vai chamar na sequência do geral. Ou do serviço que tiver aqui. Ou eu posso chamar um serviço separadamente, ok? Então vamos lá, eu vou chamar aqui nessa forma para poder puxar essa galera e ver qual é o comportamento na questão de alternar a prioridade. Então vou chamar esse cara primeiro, vou iniciar o atendimento, vou encerrar o atendimento, vou botar aqui que foi resolvido, encerrar o atendimento, ok. Beleza, então foi uma prioridade. Vou chamar outra prioridade. Chamar o próximo, no caso, ele já vai colocar a prioridade, né? Vou encerrar, resolvido, encerrei. Ok, olha o que ele fez. Jogou as 2 prioridades lá para o meio. Então agora ele vai chamar os próximos. Então vamos chamar aqui para ver como ele se comporta. Então, vou chamar esse próximo aqui, normal. O João da Silva, apareceu o cara aqui. Beleza, encerrar. Bota o serviço do cara. Sim. Ó, já colocou a prioridade aqui. Então ele alternou entre 2, chamou normal. Entre 2, chamou normal. Então você define a forma que você quer aqui, ó. Se é 2, se é 3, se é 4, enfim. Você que decide aqui também se é por unidade ou usuário, tá bom? Então esse é o comportamento principal aí que nós temos nessa versão, tá? Então aqui nós temos tudo instalado perfeitamente. Pessoal, eu vou dar uma dica aqui final. Então tudo está rodando. Então você vai conectar o seu painel, certo? Não sabe fazer? Olha as aulas anteriores, tá bom? Então para chamar, quando você chamar o painel, ele vai usar o Mercury. Então é muito importante, vou até abrir aqui a stack novamente,
tá? 2.2, que essa parte aqui seja configurada de forma correta, ó, tá? Então, se o Mercury não estiver configurado da forma correta, com a URL dessa forma, tá? Com o IP, onde está rodando o novo SGA, que no caso ele está rodando aqui dentro do Linux através de Docker, né? E para isso a gente está gerenciando aqui o Portainer, enfim. O Portainer é só a parte gráfica. O que interessa é que ele está rodando via Docker, né? Então, no caso, o Docker está rodando na mesma máquina que está rodando o Linux, tá? Então, enfim. Então, é o endereço IP aqui e o endereço IP aqui também, certo? Com a porta. Então, tem que ser dessa forma a URL, tem que ser dessa forma a URL, a segunda, ok? Tem que ter aqui essa questão daqui, certo? Dessa forma aqui, ok? A mesma quantidade de caracteres, se você quiser mudar, você muda, mas tem que ser a mesma quantidade de caracteres. Então, se você não configurar essa parte aqui corretamente, ele vai instalar, ele vai criar senha, vai ver tudo aqui bonitinho. Quando você abrir o painel pela primeira vez, ele vai chamar a senha, mas quando você dá o comando para chamar a próxima senha, ele não vai chamar, porque ele não está se comunicando com o novo SGA. Então, é essa parte aqui que manda, ok? Então, botei aqui o endereço IP, obviamente você vai colocar o seu endereço IP. Certo, pessoal? Então é isso. Mostrei para vocês na aula anterior como fazer a atualização da versão. E nessa aqui as novidades, né? Questão aqui de customização, questão de ordenação da fila em relação data de agendamento. Então, vou agendar o cara, como é que vai ficar? Vai mostrar de forma ascendente. Peso para o usuário vai ser de forma ascendente. Peso por prioridade, né? Vai ser descendente. Então, é diferente, ele vai ser o contrário. Peso de serviço, descendente. Data de chegada, ascendente, ou seja, vai crescendo. E a parte aqui de intercalar com a prioridade e a questão do fura-fila nessa parte, tá? E também nós temos aqui o webhooks, caso você tenha conhecimento para isso, você pode estar vinculando a sistemas externos, tá bom? Para fazer essa integração. Então é isso, pessoal. Acho que foi bem esclarecedor. Qualquer novidade nós tivermos aí, eu trago para vocês na próxima aula, tá? A única coisa que eu deixei para vocês devendo foi a questão de customizar os nomes aqui. Então vou deixar para uma próxima aula para não ficar muito longo esse vídeo, beleza? Valeu e até a próxima.